Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, verso 41. Marcos, capítulo 12, verso 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram coletadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobejava ou lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Quero falar hoje não sobre dinheiro, mas o tema da mensagem hoje é destaque-se. Por que destaque-se? Porque esta mulher que foi observada por Jesus, isso não é uma parábola, foi um acontecimento, foi destacada dentre todas as pessoas que estavam naquele dia, lá no templo, em Jerusalém, trazendo suas ofertas para Deus, eles estavam ali não só trazendo ofertas, eles vinham para fazer sacrifícios. Na época em que Jesus viveu, o templo existia, e como existia o templo, havia também todo o ritual da religião judaica no templo. Havia o sacrifício de animais, havia tudo. Então, tudo funcionava. Hoje não funciona, porque eles perderam o templo, né? Mas tudo naquela época funcionava de acordo com o que Deus tinha planejado para o povo hebreu. Então eles estavam ali, era um final de semana como o nosso aqui hoje, de culto. Então eles não traziam só oferta, eles traziam sacrifício de animais, eles vinham louvar, eles faziam uma festa. Mas a Bíblia fala que Jesus estava sentado, né, na frente do lugar. Jesus resolveu sentar na frente do lugar onde trazia ofertas. E ali ele queria dar uma lição. Ele queria observar algo para trazer para a gente um despertamento e uma lição. E dentre tantas pessoas que estavam trazendo ofertas, e Jesus observando um a um, olhando o movimento de tudo aquilo, ele destaca essa mulher. E essa mulher é destacada aos olhos de nada mais, nada menos do que Jesus, o Senhor da vida, o Senhor da história. E por que é que ele destacou essa mulher? Quais são os destaques, ou quais são as ações dessa mulher que a fazem se destacar aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus? Porque esta é a proposta do Espírito Santo na nossa vida. Jesus disse ser Ele a luz do mundo. E como nós o possuímos, nós também brilhamos. Paulo fala que nós somos como astros no mundo, como luzeiros no mundo, num mundo de trevas. E esse mundo, a gente sabe, é um mundo sistêmico. Nós somos esta luz onde a gente chega a brilho, a glória de Deus se manifestando. Então, nós já temos por natureza espiritual esse fator da gente se destacar. A gente se destaca pelo nosso comportamento, a gente se destaca pelo nosso palavreado, a gente se destaca pelos valores que a gente vive, que a gente defende, que a gente conserva. A gente se destaca do mundo das trevas, do mundo natural. A gente tem que entender isso. Agora, esse destaque desta mulher está ligado a algumas ações que eu entendo aqui nesse texto e quero compartilhar com você hoje. A primeira delas, o primeiro sinal de destaque, está muito ligado a Deus. Eu entendo, quando eu vejo esse texto, que Deus não é um Deus de competição, mas Ele se alegra com entregas que realmente identifiquem
transformação. Por quê? Você diz assim, por que Deus não é um Deus de competição se Ele está falando que a mulher deu mais do que todo mundo? Ele está querendo despertar nas pessoas uma competição? Não, porque ela na verdade não tinha dado mais. Ela tinha dado 2 moedinhas de cobre. E os homens estavam trazendo moedas de prata, denários e mais denários. E despejando ali naquele lugar. E aquela mulher dá 2 moedinhas. E eu entendo quando Jesus destaca essa mulher como trazendo mais do que os que estavam trazendo de verdade dinheiro, que Deus não é um Deus de competição. Deus não está querendo motivar a gente ficar buscando se competir e ser um melhor do que o outro. Deus não quer isso pra gente. Deus não quer que a gente fique se medindo. Ah, aquela pessoa vive isso, eu vou viver 2 daquilo. Não. Deus até permite que nós sejamos exemplos e manda a gente ser exemplo. Por exemplo, a palavra diz que o obreiro deve ser exemplo de fiéis. Então, fidelidade já é algo. Imagina você ser exemplo de quem é fiel. É assim que a Bíblia fala que tem que ser os pastores, por exemplo. Os líderes, os obreiros, nós temos que ser exemplo de fiéis. Paulo disse o seguinte para aqueles que o ouviam. Ele disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo mostra também que ele é uma referência de exemplo. Ele está dizendo, me imitem, porque eu estou imitando Jesus. Então é esse o aspecto que a gente tem que viver na nossa vida de fé. A gente pode tomar as pessoas como exemplo, mas não no aspecto da competição. Deus não trabalha com essa ideia da gente viver competindo um com o outro. Então quando Jesus exalta a oferta da mulher e eleva a oferta dela como a maior, não foi para mostrar competição. Pelo contrário, ele estava dizendo que há uma dimensão que só uma grande transformação pode nos levar a viver. Por que uma grande transformação? Porque ela era transformada, essa mulher. Só sendo transformada, poderia fazer o que ela fez. Quais são os sinais da transformação na vida dessa mulher? A Bíblia, Jesus fala que ela era viúva. Não obstante a ser viúva, é uma viúva pobre. São 2 agravantes na vida dessa mulher. Ela não tem ninguém por ela. Ela é sozinha e ainda é pobre. Mas o que faz nessa mulher esses sinais de que ela foi transformada? Primeiro, porque sendo pobre ela deveria receber ao invés de dar. Ela poderia questionar, inclusive, consigo. Eu não vou dar, porque eu sou pobre e sou viúva, eu deveria estar recebendo ao invés de dar. Por que eu daria? Esse é o conceito, e essa é a ideia de quem ainda não foi transformado. Porque a gente está buscando as vantagens para a gente. Por que você não faz para mim? Por que você não me serve? Por que eu tenho que te servir? Por que eu tenho que fazer o bem? Se as coisas ainda não estão bem para mim. Ela é transformada porque as coisas não estão bem para essa mulher na questão financeira. Mas ela não está se eximindo da oportunidade e do dever de fazer o bem. De fazer a sua entrega, de fazer a sua dádiva. Então, ela não está questionando aí, por que eu devo dar? Sendo que eu deveria receber. Ela está simplesmente dando. E só quem vive isso, ao invés de ficar questionando o que está recebendo, em detrimento do que está dando, é que está mostrando sinais de que foi transformado de verdade. Eu não estou esperando alguma coisa acontecer na minha vida para eu ser outra coisa. Com Deus não funciona assim. Pare, se você está nesse tipo de relação, esperando as coisas darem certo para você se jogar mais para as coisas de Deus, não vai dar nada certo para você e você não vai se jogar em Deus. Agora, se você entregar-se
sem reservas, sem olhar os seus contras, mas olhar os prós que Deus tem colocado ao teu favor. O que é que diz a Bíblia? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. Segunda coisa que a gente entende nesse destaque da mulher é que a gente vê que protocolos não ajudam muito uma vida de fé. Ajuda alguma coisa, mas não muito. Fazer o que todo mundo faz não nos levará à excelência, nem sempre. Mas à mediocridade, porque todo mundo faz. Você não se destaca nunca. Eu vou fazer o que? Vou fazer aquilo que todo mundo faz. Nem mais e nem menos. Já viu gente assim? Não, eu não vou fazer nem mais e nem menos, eu vou fazer só ali o básico. O que todo mundo faz. Você vai ser um medíocre. Jesus disse, se a vossa doutrina não exceder a dos escribas e dos fariseus, que já tinham um padrão, gente, de um nível, assim, exorbitante do que era humano fazer. Jesus disse, vocês têm que exceder os escribas e fariseus. Como? Exceder? É impossível, Senhor. Jesus disse, mas existe uma possibilidade de você exceder os escribas e fariseus, não no aspecto dos protocolos, mas neste tipo de aspecto aqui, ó, no aspecto do que realmente mostra que você excedeu. Ela está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, de uma forma diferente. Todo mundo está cumprindo um protocolo. O que você vai fazer? Eu vou levar lá o que está me sobrando. Essa mulher está indo levar também algo, mas é aquilo que é tudo na vida dela. Então protocolo não ajudam muito uma vida de fé, porque a expectativa de Deus é que você viva uma excelência, que você exceda. Só quem excede sai da mediocridade. Só quem excede deixa o campo do medíocre. Não fazermos porque ao invés de olhar o que podemos, olhamos o que é dever do outro. Muitas vezes a gente está assim. Ao invés de eu olhar para o que eu posso fazer, eu estou olhando para o que é o dever do outro. Não é meu dever, não é minha obrigação. Ela podia dizer, esse é o dever dos ricos. Trazer oferta para a casa de Deus é coisa de rico, é eles que têm que fazer. Não, ela não está olhando para a vida do outro, ela não está olhando para o dever do outro. Se ela olha para o dever do outro, ela está cumprindo só um protocolo padrão que existe hoje, da gente olhar mais para os outros do que para nós mesmos, ou da gente fazer só quando o outro faz. Então para de olhar para o outro e olhe para si. Olhe para o que você está fazendo, olhe para o que você está vivendo em Deus. Porque Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho. Deus tem filhos e filhas, e todos os filhos e filhas de Deus têm suas individualidades. Vocês que têm mais de um filho aqui sabem disso. A gente tem 3 lá em casa, e as 3 a gente tem o mesmo amor. Mas existe, claro, uma relação diferente, distinta de uma com a outra. Ou de nós com cada uma delas. Por quê? Porque todas elas são indivíduos. E é essa dimensão que nós estamos vivendo com Deus. Não viva na dimensão dos protocolos, viva na dimensão de você ser um filho. De que você é um filho. Então para de olhar para o outro, olhe para si, para o que você deve fazer. E às vezes lá em casa não é assim. Você manda um filho fazer uma coisa, ele diz assim, não vou fazer porque o outro não fez a outra coisa. Espera aí, com Deus é a mesma coisa. Cada um tem o seu dever. E por isso que Salomão escreve no livro de Eclesiastes 9, no capítulo 9, versículo 11, diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque para a sepultura onde vais não há obra, nem ciência, nem conhecimento algum. Então faça hoje o que vier à tua mão para fazer, porque vai chegar um dia em que não tem mais nada para fazer, e você vai olhar e vai fazer como o Lázaro. Espero que não faça. Lembra do Lázaro? A Bíblia conta a parábola, Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro esmolava na porta do rico, e a Bíblia não fala nem o nome do rico.
E a Bíblia diz que Jesus conta na parábola que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno, para o Hades. O rico foi para o Hades. O Lázaro foi para o céu. E lá no Hades, no inferno, o rico quis fazer obras. Ele quis salvar a família, ele quis pregar para os irmãos. E o que é que foi dito para ele? É impossível você fazer isso. É impossível você fazer isso porque ele já tem os profetas, ele já tem as pessoas que Deus enviou. E se eles não ouvem vivos, eles não vão ouvir mortos. Em outras palavras, a sentença para ele está sendo assim: se você não fez em vida, não queira fazer hoje, porque é tarde demais. Porque é tarde demais. Então protocolos não ajudam muito uma vida de fé. Para de reclamar da falta. Antes, supra a falta. A gente fica reclamando da falta às vezes. Você olha para sua casa e fica reclamando do que não tem. Você olha para sua família e fica reclamando do que eles não são. Você olha para sua igreja e fica reclamando do que ela precisa. Supra essa falta. Seja o que você acha que precisa acontecer na tua casa. Seja o que você acha que precisa acontecer na casa de Deus. Seja o que você acha que precisa acontecer no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Nós precisamos estar vivendo assim, gente. Porque os protocolos fazem isso, faz com que a gente se esconda e aponte os defeitos, mas não se mova para resolvê-los e solucionar. Esses dias eu disse aqui para os líderes da igreja, ou para os voluntários, eu digo: olha, quando você vê alguma coisa para fazer, Deus te mostrou isso para que seja feita. Então não fique olhando assim: isso aí não é minha função. Olha só, não desligaram a caixa do som, hein? Vai passar a semana inteira gastando energia da igreja. É por isso, ó. Aí. Olha aí a irresponsabilidade do técnico. E vai embora e deixa a caixa ligada. Não, você viu ligado, desliga. Você viu sujo, limpe. Você viu no chão, levante. Você viu uma oportunidade de servir e de fazer e de mudar. Mude, transforme, faça. Porque é a tua. É o que Deus está te dando, é o que Deus está mostrando para você, que você deve fazer. Isso eu falo em todos os sentidos. Eu falo na igreja, eu falo lá no teu trabalho, na tua empresa, eu falo lá na sua casa, no meio da sua família. Porque assim também, a gente diz: essa é a responsabilidade da minha esposa, essa louça, essa pia, isso é coisa dela, esse trabalho aqui, ó, é coisa do funcionário tal. Faz você. Se destaque. Essa mulher não está transferindo responsabilidades, ela está assumindo responsabilidades. E a gente tem que viver assim, gente. Jesus está mostrando isso quando Jesus destaca a vida dessa mulher. Você quer ser um destaque na presença de Deus? Não viva debaixo de protocolos, viva debaixo de excelência, exceda. Terceiro lugar, não permita que suas limitações te bloqueiem. Porque ela tinha pouco. E o pouco que ela tinha não a impediu de ser vista como uma ofertante. Então, às vezes as nossas limitações começam a falar muito alto na nossa mente, de que a gente não pode fazer muita coisa, porque a gente tem pouco. Eu falo pouco inglês, eu vou ter uma vida limitada nos Estados Unidos. Eu tenho pouca cultura, eu estou destinado ao pouco. Eu estava ouvindo uma entrevista de um sobrevivente de um acidente aéreo de 1973, um voo da Varig que saiu para uma escala em Paris e de Paris para a Itália, ou para a Inglaterra. E esse sobrevivente, ele conta a história de como é que ele foi o único sobrevivente de um Boeing 707, em 1973. E eu achei legal aquilo porque aquele cara, milagrosamente, sobreviveu, mas quando ele termina e conclui o relato dele, ele diz assim: eu vou destacar aqui algumas coisas que você deve fazer na vida. E uma das coisas que ele destaca é nós não ficarmos vivendo num ostracismo, num vitimismo. E ele falou tudo aquilo, eu fiquei olhando e disse assim: esse cara ele não falou o nome de Jesus na entrevista, ele não falou o nome de Deus. Eu até acho que ele
talvez seja um ateu. Mas eu disse, que exemplo para muitos dos que têm fé que eu conheço. Porque ele está dizendo uma das principais coisas, ele disse, uma das principais coisas na vida é a gente não ficar vivendo ou entrando na cabine do vitimismo. Eu não posso, eu sou fraco, olha a família que eu nasci, olha a cidade que eu nasci, olha as oportunidades poucas que eu tive. Não viva isso, essa mulher tinha tudo para ficar fazendo isso. Olha como eu sou pobre, você acha que eu tenho coragem mesmo de ir lá entregar alguma coisa para Deus? Um Deus que é o dono do ouro e da prata e eu com moeda de cobre vou entregar para Ele? Não vou! E essa mulher está sendo o destaque porque ela faz justamente o contrário, ela vai entregar o pouco que ela tem, as limitações não podem te parar. As nossas limitações não podem nos parar, porque o ponto de destaque dos nossos triunfos são as nossas limitações. O ponto de destaque das tuas glórias serão aquilo que Deus vai fazer por meio das tuas limitações. Paulo disse, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Foi porque Davi era um pequenino e o gigante era um grande gigante, que fez com que a vitória que Davi teve sobre ele estivesse sendo contada até hoje, e estivesse sendo exaltada até hoje, por aquilo que Deus fez com um homem pequeno, de pouca estatura. Foi porque Daniel era um homem que estava vivendo num país pagão, e numa condição de imigrante, mas um imigrante fiel a Deus, que fez com que ele, guardando os valores de Deus, mesmo passando por uma cova de leões, fosse guardado por Deus diante daqueles leões. As suas limitações não podem te parar, antes elas têm que ser aquilo que vai fazer com que você viva o mais na sua vida, com que você viva a excelência. Imagine Daniel dizendo assim, se Deus permitiu que eu fosse trazido para essa nação como um prisioneiro, eu sou um imigrante aqui, eu vou ser mesmo infiel, eu vou comer da mesa do rei Nabucodonosor, eu vou beber de tudo que ele bebe, eu vou fumar tudo que ele fuma, eu vou viver tudo que ele está vivendo, porque eu sou um escravo nessa terra. Não, Daniel se comportou como um homem de Deus, como um homem fiel. Todos fazem, Daniel, ele está dizendo, eu não vou fazer, mas todos dão esse jeitinho para resolver a sua vida. Ele está dizendo, eu não vou dar, porque o jeito na minha vida quem vai dar é Deus. E sabe o que acontece? Daniel sai daquela nação e ele é levantado naquela nação como um destaque, como alguém que Deus está exaltando e cuidando. E Deus faz assim com a gente, quando as nossas limitações não nos bloqueiam, quando a gente diz, eu não vou permitir que as minhas limitações me bloqueiem. Não permita, se levante. Foi a viuvez e a pobreza dessa mulher que fez com que Jesus olhasse para ela e dissesse, esta está dando mais do que os milionários que estão nessa reunião. Foi isso, foi a pobreza e a viuvez dela. Ou seja, as nossas limitações não podem nos segurar, não podem nos impedir. É a história de uma moça que, no dia da formatura na universidade, ela era uma cadeirante, vivia toda atrofiada, era tetraplégica. E no final daquela formatura, depois de assistir toda a formatura, a pessoa que estava fazendo a reportagem daquilo foi até ela e disse, conta para mim, como é que pode você, toda atrofiada, ter vivido 5 anos nessa faculdade, vencido todos os obstáculos, que já são muitos para os que têm todos os movimentos no corpo. Como é que você conseguiu? O que é que você fez para conseguir chegar a este momento de 5 anos se esforçar para estudar e se formar? Ela disse, sabe por que eu consegui? Você está olhando para o meu corpo, ele está atrofiado, mas a minha mente e o meu coração não está. Se a tua mente e o teu coração estiver cheio da fé naquele Deus que faz a gente se destacar, você não vai ficar paralisado. Você pode ter sim alguma dificuldade, algum problema, alguma limitação, mas isso não pode te parar. Você diz, eu não sou cidadão, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não importa, Deus está querendo te mostrar e te usar para você exceder mesmo com as tuas limitações. E por último, eu digo para você que Deus observa intenções do coração, mais do que as distrações. Deus está atento
mais ao que a gente faz aqui do que o que a gente faz tentando distraí-lo para que ele não veja o que está aqui, porque não é assim que a gente age muitas vezes. A gente vai distraindo Deus, como um malabarista num semáforo em São Paulo, no Rio de Janeiro, com bolas, distraindo os motoristas. E a gente vai tentando distrair Deus e com as nossas habilidades, com aquilo que a gente tem. Eu quero dizer para você, Deus olha mais as intenções do que as distrações. Os ricos estão distraindo Deus com o que sobra. A mulher está trazendo uma oferta pequena, insignificante. Jesus está olhando para o coração dela e dizendo: essa está dando mais do que todos os outros. Os outros estão tentando entreter, estão tentando distrair. Essa está dando muito mais do que todos esses, porque a intenção do coração dela era uma: eu vou agradar a Deus hoje. Eu vou servir a Deus de verdade hoje. Eu vou fazer uma entrega a Deus hoje. Distração não funciona com Deus. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Que tentaram distrair Deus. Ananias e Safira era o casal que estava dizendo para os apóstolos: contem comigo. Mas na hora H, eles lhe dariam as costas. Ananias e Safira é o casal que está dizendo: nós estamos comprometidos. Mas eles estavam distraindo, ou querendo distrair a atenção dos apóstolos, a atenção do povo, a atenção de Deus. E o fim deles foi triste. Ah, pastor, por que nunca mais ninguém morreu como eles morreram? Se eles morreram já no período da graça, do Novo Testamento, Jesus já ressuscitado e no céu, por que não continuam as pessoas morrendo? É porque Deus estava querendo dar uma lição para a gente, mostrar para a gente que a morte, o maior problema da morte não é o físico, o maior problema da morte é o espiritual. E sim, tem muita gente morto e morrendo, quando estão tentando distrair Deus, para não viver com Ele uma fé autêntica, que é o que Ele está observando, porque Ele observa intenções. Tudo que o homem ceifar, disse Paulo, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então não adianta a gente querer distrair, quando Deus observa intenções do coração mais do que distrações. A gente cantou aqui: eu vou construir minha vida em Ti, porque Tu és o meu fundamento. Eu quero crer que hoje de manhã é uma manhã de construção. Pastor, eu já até estava na metade da edificação, mas eu parei. Então é tempo de reconstrução. Pastor, eu até já lancei os alicerces, mas eu parei. Está uma bagunça a obra, está tudo sujo, está tudo fora do lugar. Já roubaram muitos dos materiais que eu ajuntei em Deus e tinha colocado cada um no seu lugar nesta obra de edificação. Muitos já vieram e já roubaram de noite enquanto eu dormia, enquanto eu estava deixando a edificação de lado. E eu quero dizer para você que o Espírito de Deus é aquele que nos ajuda a acender a luz hoje de manhã sobre a nossa vida. O Espírito Santo no depósito de Deus não encerraram ainda as possibilidades de se fazer pedido. Não está fechada a casa de Deus.
não está fechada a porta do céu para você, não está fechado. Não, o balcão de atender pedidos continua sendo o balcão da oração. Deus pode voltar a te responder se você voltar a buscá-lo. Deus pode tornar a te trazer as mercadorias para edificação do que você vinha edificando. De novo, para que você continue edificando. Deus pode fazer isso. Destaque-se. Destaque-se. O destaque da tua vida está na sua atitude de dizer: eu vou fazer além, eu vou exceder, eu vou uma segunda milha. Eu não vou parar pelas minhas limitações, mas eu vou carregá-las. E são estas limitações que será o ponto de glória que Deus vai usar. Vão olhar para você e vão dizer: mas aquela, com aquelas imperfeições, com aquelas limitações, com aquelas impossibilidades, logo ele, logo ela. E você vai dizer: sim. José foi um governador excepcional, sabe por quê? Porque tentaram jogar areia nos sonhos de José várias vezes. Pelo menos 3 vezes tentaram jogar areia nos sonhos de José. Os seus irmãos, a mulher de Potifar, e o copeiro que se esqueceu de José, quando poderia ter falado de José para o rei num outro tempo. Mas aí José vai ser governador, um governador de destaque, sabe por quê? Por causa justamente daquilo que conspirava contra ele. As tuas limitações será o ponto de glória de Deus nas tuas vitórias. Aleluia. As tuas limitações vai ser o ponto de destaque nas glórias que Deus vai fazer você alcançar. Vamos declarar isso? Levante uma de suas mãos e diga comigo: as minhas limitações serão o ponto de destaque da manifestação da glória de Deus. Serão elas a glória manifestada por Deus nas minhas maiores vitórias, em nome de Jesus. Assim seja, queridos, assim seja. Nós vamos construir em Deus. Eu quero orar com vocês, eu quero colocar esta palavra junto com vocês diante de Deus e selá-la com uma oração. Você já declarou isso espiritualmente, mas eu quero orar por vocês agora. E eu quero declarar que esta palavra que Deus me dá nesta manhã, seja ela o que vai fazer com que a gente se levante com uma força que a gente desconhecia, com um ânimo que a gente não estava percebendo que tinha, com uma graça que parecia distante e impossível. Nós vamos, em nome de Jesus, viver isso. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Oh meu Deus, no nome de Jesus, eu quero crer que a tua palavra hoje de manhã nos levanta das nossas limitações para nos elevar, Senhor, para as grandes realizações que ainda nós viveremos e faremos. No nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, uma vitória sobre a vida de cada um dos que aqui estão, sobre a vida dos que estão nos acompanhando online e que estão crendo nesta palavra. Eu os declaro, Senhor, vitoriosos. E peço, não permita que as limitações, Senhor, sejam, ó Deus, o ponto do desânimo, do abandono. Não permita, Senhor, que as limitações sejam, Deus, o ponto das nossas desculpas e distrações para não fazermos o que o Senhor quer que a gente faça. Mas eu declaro a bênção da renovação, a bênção da restauração, da reconstrução e da construção, porque é isso que nós queremos viver, Senhor. Nós construiremos a nossa vida, nós continuaremos a construir nos teus alicerces, nas tuas medidas, nos teus projetos e ideais. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai.
Eu oro e abençoo a vida dos teus filhos. Faço isso no nome de Jesus. Aleluia. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Declare isso.